Ele sempre acreditou que amor era domínio, que mulheres ficavam os esperavam, o imploravam, até o dia em que percebeu algo que o desarmou por completo. Ela não precisava dele, e talvez fosse isso que mais o atraía. O barão Álvaro de Monte Real nunca acreditou em histórias de amor. Acreditava em contratos, em alianças firmadas por conveniência, em mulheres que aceitavam o lugar que lhes era dado e homens que jamais precisavam explicar seus silêncios. Aos 38 anos, herdara não apenas o título, mas também a fama. Frio, impecável, distante. Um homem que governava terras extensas, criados atentos e uma casa onde tudo funcionava, exceto o coração. O solar de Monte Real despertava cedo naquela manhã. A névoa ainda se agarrava aos campos quando o barão desceu do cavalo no pátio de pedras, entregou as rédeas a um criado e caminhou para dentro sem olhar para os lados. Não precisava olhar. Tudo ali existia para servi-lo. Foi quando a viu. Ela estava ajoelhada perto do jardim lateral, as mãos cobertas de terra, concentrada em replantar mudas que o frio havia castigado na noite anterior. Usava um vestido simples, mangas arregaçadas, cabelos presos de forma prática, sem qualquer tentativa de agradar. Não levantou os olhos quando ele passou, e isso para o barão foi estranho. As mulheres sempre levantavam os olhos, algumas rápido demais, outras com esperança demais. Ela não. O barão seguiu andando, incomodado por um detalhe pequeno demais para merecer atenção, e grande demais para ser ignorado. No alto da escadaria, parou. Olhou de volta, quase contra a própria vontade. Ela continuava ali, focada no que fazia. Quem é aquela? Perguntou a um dos criados num tom casual demais para disfarçar o interesse súbito. É Elisa, senhor. Chegou há algumas semanas, filha de uma antiga costureira da casa. Veio ajudar na organização dos quartos do fundo. O barão assentiu, como se aquilo encerrasse o assunto. Mas não encerrou. Durante o café da manhã pensou nela sem perceber. Durante a inspeção das contas, perdeu-se por um instante. Não porque estivesse encantado, isso ele jamais admitiria, mas porque algo naquela mulher não se encaixava na ordem que ele conhecia. Naquela tarde, cruzaram novamente. O corredor era estreito. Elisa vinha carregando lençóis dobrados, o passo firme, o olhar atento ao caminho. Ao vê-lo, desviou apenas o suficiente para dar passagem, sem curvar-se em excesso, sem pressa exagerada. Com licença, senhor, disse, com respeito simples. O barão parou. Você não costuma abaixar os olhos, observou, num tom neutro, quase curioso. Ela sustentou o olhar por um segundo. Apenas um. Não quando estou trabalhando direito, respondeu. O silêncio que se formou não foi de afronta. Foi de choque. Nenhuma mulher falava assim com ele. O barão sentiu algo raro. Não raiva, não desejo, mas atenção. Uma atenção desconfortável, como se alguém tivesse tocado um ponto que ele mantinha fora do alcance de todos. Entendo, respondeu depois de um instante. Pode continuar. Ela assentiu e seguiu sem olhar para trás. E foi ali que o barão percebeu algo que jamais enfrentara antes. Ela não precisava agradá-lo. Nos dias seguintes, passou a notá-la mais do que pretendia. Elisa fazia o que lhe cabia, nem mais, nem menos. Não buscava elogios. Não se demorava perto dele, não mudava o tom da voz. E isso começou a inquietá-lo. Certa noite, durante o jantar, o barão percebeu que a casa estava silenciosa demais. Não o silêncio obediente de sempre, mas um vazio estranho. A ausência de algo que ele ainda não sabia nomear. Levantou-se antes do fim da refeição e caminhou até o jardim. Elisa estava sentada no banco de pedra, limpando as mãos com um pano simples. Ao vê-lo se aproximar, levantou-se por respeito, não por submissão. Está tudo bem? Ele perguntou sem saber por quê. Ela hesitou apenas o suficiente para ser honesta. Está, respondeu. Mas eu estava pensando em ir embora. A frase caiu como um golpe inesperado. Ir embora? Repetiu ele. Sim, senhor. Meu trabalho aqui termina esta semana. O barão sentiu um incômodo que não combinava com a situação. Não era posse, não era ciúme. Era algo pior. A ideia de perder algo que ele ainda não dominava.
E por quê? Perguntou firme. Ela o encarou com serenidade. Porque ficar onde não se é visto cansa. O barão abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra veio. Ela fez uma pequena reverência e se afastou, deixando-o ali sozinho com uma verdade que ele jamais enfrentara. Pela primeira vez, alguém não imploraria para ficar. E isso, mais do que qualquer promessa de amor, começava a desmontá-lo por dentro. O incômodo que não pede permissão. O barão Álvaro de Monte Real passou aquela noite sem dormir. Não por causa de Elisa, era isso que ele dizia a si mesmo, mas porque algo na casa estava fora do lugar. O silêncio parecia diferente, não obediente, não previsível. Pela primeira vez em anos, o solar não lhe oferecia descanso. Ao amanhecer, montou o cavalo antes mesmo que os criados indicassem o horário. Cavalgou pelos campos úmidos, atravessou a cerca baixa e seguiu até o limite das terras, como fazia sempre que precisava organizar pensamentos. O vento frio ajudava, o movimento ajudava. Mas, naquela manhã, nada ajudou. Cada frase dela voltava com clareza incômoda. Ficar onde não se é visto cansa. Ele nunca havia pensado que alguém pudesse se sentir invisível dentro da própria casa, muito menos alguém sob o teto que ele governava. Quando retornou ao solar, já era tarde. O movimento da casa seguia normal. Passos apressados, portas abrindo e fechando, vozes contidas. Tudo no devido lugar. Tudo, menos ele. No corredor do andar superior, encontrou Elisa organizando uma estante de livros antigos. Ela retirava volumes empoeirados, limpava as capas com cuidado e os recolocava na ordem correta. Movia-se com precisão tranquila. Não precisa se preocupar com isso, disse ele, parando atrás dela. Ela se virou, surpresa apenas o suficiente para ser educada. Eu sei, senhor, mas gosto de deixar as coisas melhores do que encontrei. O barão observou aquele gesto simples. Não havia submissão, havia critério, escolha. Pretende ir embora mesmo? Perguntou sem rodeios. Ela apoiou o livro sobre a mesa antes de responder. Pretendo seguir o que é justo comigo. A resposta não o satisfez. Aqui você tem estabilidade, ele insistiu. Segurança. Ela ergueu o olhar. Segurança sem pertencimento não é abrigo. O barão sentiu o golpe, não na dignidade, mas na lógica. Sempre acreditara que oferecer estrutura bastava, que conforto substituía afeto, que silêncio era respeito. Você não me deve explicações, disse firme. Eu sei, respondeu ela. Mas o senhor perguntou. O barão respirou fundo. Pela primeira vez percebeu que não estava falando com alguém que esperava aprovação. Elisa não precisava vencer aquela conversa. Ela apenas se mantinha inteira. Fique mais um tempo, ele disse finalmente. Até eu organizar tudo. Ela pensou por um instante. Não fico por promessas vagas, respondeu. Fico por sentido. E saiu do corredor, deixando o barão sozinho outra vez. Naquela tarde, ele percebeu algo desconcertante. Estava começando a ajustar a rotina. Por causa dela. Adiantou reuniões, cancelou visitas. Passou mais tempo no solar do que nas terras. Observava os corredores com atenção involuntária. Escutava passos que não sabia identificar. E sempre que havia, sentia o mesmo desconforto silencioso. Ela não estava ali para conquistá-lo. Era ele quem se via tentando entender. Na noite seguinte, durante o jantar, o barão pediu que Elisa permanecesse na sala. Os criados se entreolharam, mas obedeceram. O silêncio cresceu. Quero que fique responsável pela organização dos aposentos antigos, ele disse. Ninguém mexe ali há anos. Ela franziu levemente o senho. Por quê? Porque confio no seu critério. Ela sustentou o olhar. Confiança não se oferece assim, de repente. Não estou oferecendo, ele respondeu. Estou reconhecendo. Houve uma pausa, curta, densa. Aceito, disse ela por fim. Mas não por privilégio, por responsabilidade. O barão assentiu, sem saber exatamente o que sentia. Quando ela saiu, percebeu algo com clareza assustadora. Não estava tentando fazê-la ficar. Estava tentando merecer que ela ficasse.
E essa era uma posição totalmente nova para um homem que sempre foi escolhido, sem nunca precisar escolher de verdade. Naquela noite, ao apagar as luzes do solar, o barão encarou o próprio reflexo na janela escura. Pela primeira vez, não viu poder. Viu expectativa, e isso o deixou inquieto. O passado não esquece quem somos. O primeiro aposento que Elisa abriu ficava no fim do corredor leste. A porta rangia, como se reclamasse de ser tocada depois de tantos anos. O ar ali dentro era mais frio, mais pesado. Carregava o cheiro de madeira antiga e lembranças fechadas sem despedida. Ela entrou devagar. O quarto estava intacto, cortinas fechadas, cama arrumada com rigor antigo. Um espelho coberto por tecido escuro, como se alguém tivesse decidido que ali não era mais permitido se ver. Elisa sentiu um arrepio breve. Não havia poeira acumulada como nos outros aposentos. Alguém entrava ali de vez em quando. Alguém que não permitia que o tempo apagasse tudo. Sobre a escrivaninha, encontrou um pequeno porta-retratos virado para baixo. Não tocou. Não ainda. Primeiro abriu as janelas, deixou a luz entrar, como se pedisse permissão ao espaço. Quando finalmente virou o retrato, sentiu o impacto. Era uma mulher jovem, olhar firme. Vestido simples, mas elegante. Não havia joias, nem pose aristocrática. Apenas dignidade. No verso, uma única palavra escrita à mão: Helena. Elisa não sabia quem ela era, mas sabia o que representava. O tipo de presença que não some, mesmo quando é afastada. Mais tarde, naquela mesma manhã, o barão entrou no aposento sem anunciar. Parou ao vê-la diante da escrivaninha, o retrato agora apoiado sobre a mesa. O silêncio entre os dois foi imediato. Esse quarto estava fechado, ele disse. Eu sei, respondeu Elisa sem se virar. Por isso entrei com cuidado. Ele se aproximou lentamente. Não era para ninguém estar aqui. Então não deveria ter me dado as chaves. Ela respondeu finalmente encarando-o. O barão olhou para o retrato. O rosto dele mudou. Não foi raiva. Foi algo mais fundo. Algo antigo. Pode deixar, ele disse. Eu cuido disso. Elisa não se moveu. Não, respondeu com suavidade firme. O senhor não cuida disso. O senhor evita. A frase ficou suspensa no ar. Essa mulher, ela continuou, não é um erro. É uma ausência. O barão apertou o maxilar. Você não sabe do que está falando. Já sei o suficiente, ela respondeu. Quando alguém cobre um espelho não é para esconder poeira, é para não se reconhecer. Ele desviou o olhar. Helena foi uma escolha que não pude sustentar. Elisa se aproximou um passo. Ou foi uma escolha que o senhor teve medo de assumir? Ele fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia algo quebrado ali. Eu prometi nunca amar, disse, baixo, porque amar me custou tudo uma vez. Não, Elisa respondeu. Amar lhe mostrou quem o senhor era, e isso o assustou. O barão respirou fundo como se aquela conversa exigisse um fôlego que ele não tinha usado em anos. Você fala como se me conhecesse. Não, ela disse. Eu falo como quem já viveu à margem de decisões alheias. Houve uma pausa longa, densa. Por que você não implora? Ele perguntou de repente. Ela o encarou surpresa. Como assim? Pessoas ficam aqui porque precisam, porque pedem, porque esperam algo. Ele a olhou com intensidade contida. Você não pede nada. Elisa sustentou o olhar. Porque eu não preciso que alguém me escolha para existir. O barão sentiu o impacto dessa frase como um golpe silencioso. Então por que ficou? Ela respondeu sem hesitar. Porque ainda estou observando se este lugar é capaz de crescer comigo. Ele não respondeu. Mais tarde naquela noite, o barão voltou sozinho ao aposento de Helena. Sentou-se na beira da cama que não tocava há anos. Observou o espelho coberto, o retrato, e percebeu algo que nunca admitira. Não tinha medo de amar novamente. Tinha medo de amar alguém que não precisasse dele, porque isso exigia algo que o título nunca lhe ensinou: igualdade. Do lado de fora, no corredor,
Elisa apagava as luzes uma a uma. Ao passar pelo quarto, percebeu a porta entreaberta. Não entrou, não espiou, apenas seguiu. Porque sabia. Algumas transformações só acontecem quando ninguém está olhando. E naquela noite, o barão entendeu que o passado não voltava para punir. Voltava para perguntar se desta vez ele teria coragem de não fugir. Quando o amor não precisa ser pedido. O amanhecer chegou ao solar com uma luz diferente. Não era mais o dourado melancólico dos dias anteriores, nem o cinza silencioso das manhãs que o barão atravessara por anos. Era uma luz clara, firme, que não pedia licença. Entrava pelas janelas como quem anuncia mudança. Elisa já estava acordada. Vestia-se com simplicidade, como sempre. Prendeu os cabelos, fechou a mala com cuidado e deixou o quarto exatamente como encontrara. Nada fora quebrado. Nada fora levado além do que lhe pertencia. Quando saiu para o jardim, encontrou o barão ali. Ele não montava o cavalo. Não observava a propriedade. Estava parado apenas esperando. Vai embora, ele disse sem tom de pergunta. Vou, ela respondeu com serenidade. Porque ficar sem escolha não é permanecer. É se prender. Ele assentiu devagar. Eu passei a vida acreditando que amor era algo que se controlava. Ele respirou fundo. Mas ontem entendi que só controlei o medo. Elisa o olhou com atenção. Não havia expectativa em seu rosto, nem esperança exagerada, apenas presença. E o que o senhor pretende fazer com isso agora? O barão hesitou. Não porque não soubesse, mas porque aquela resposta não podia ser decorada. Eu não vou pedir que fique, disse. Nem oferecer abrigo como troca, nem prometer um lugar que te diminua. Ela permaneceu em silêncio. Eu só quero dizer uma coisa, ele continuou. Pela primeira vez, eu não preciso ser necessário para alguém me amar. E isso me assusta, mas também me liberta. Elisa sentiu o peso da honestidade daquela frase. Não sorriu de imediato, apenas absorveu. Eu não precisei do senhor, disse ela, mas escolhi ficar tempo suficiente para ver se o senhor seria capaz de não me prender. Ele a encarou. E fui? Ela caminhou até o portão. Parou. Virou-se. O senhor está sendo agora. O barão respirou fundo como quem aceita algo maior do que o próprio orgulho. Então, se um dia quiser voltar, ele disse, não será como hóspede, nem como promessa. Será como alguém que caminha ao lado. Elisa sorriu. Um sorriso pequeno, verdadeiro. Talvez eu volte, respondeu. Mas não porque fui chamada, e sim porque escolhi. Ela atravessou o portão sem olhar para trás. O barão permaneceu ali, imóvel. Não perdeu algo naquele dia. Pela primeira vez, ganhou espaço dentro de si. Mais tarde, ao entrar no casarão, retirou o tecido que cobria o espelho do quarto de Helena. Encarou o próprio reflexo, não o barão, não o título, apenas o homem. E falou em voz baixa, como quem faz um acordo consigo mesmo. Eu não prometo nunca amar. Prometo não fugir. Do lado de fora, o vento atravessou os campos com leveza. E em algum ponto da estrada, Elisa seguiu adiante com a certeza mais rara que alguém pode carregar. Ela não foi escolhida. Ela foi respeitada. E esse foi o começo. Não de um amor implorado, mas de um amor que só existe quando ninguém precisa diminuir para caber.